Gente, quero entrar rapidamente na mensagem, que é a segunda parte da série Apocalipse. O David, semana passada, fez a parte dele em relação a uma visão geral, um panorama geral, e eu quero dar continuidade, e eu vou fazer um pequeno retrospecto, tá? Para a gente mais ou menos se situalizar não existe. Então, semana retrasada, nós entramos dizendo que é importante a gente entender que o sexto selo é exatamente o blackout, correto? A gente falou sobre, eventualmente, um pouquinho da grande tribulação, e algumas pessoas pensam que vão fugir, outras pessoas pensam que vão ser no meio do caminho, e outras pessoas acreditam que vai passar pela tribulação inteira. E nós vimos, eu quero reler isso aqui para você, nós vimos que todo cristão vai passar pela grande tribulação. Isso está muito claro na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês onde é que isso está escrito. Então, Apocalipse, capítulo 7, dá uma olhadinha lá rapidamente. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha só o que está escrito aqui. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Era uma multidão, lembra? O apóstolo João, ele viu uma grande multidão vestida de branco. E aí João, na visão, ele responde: Senhor, tu sabes, eu não vou tentar me arriscar a responder isso aqui. E esse então disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E diversas outras passagens confirmam esta sequência de eventos em relação aos últimos dias sobre os quais nós estamos conversando. Muito bem, então nessa mensagem de hoje, eu quero começar conversando com vocês um pouquinho a respeito da coerência na hora de você ler a Bíblia. Não tem como você ler a Bíblia pensando que as pessoas estão sendo contraditórias. Se você for ler a Bíblia tentando achar as falhas, os furos, as desconexões, você vai achar que está achando. Mas no fundo, você está simplesmente lendo a Bíblia do jeito errado. Então a premissa é você sempre perceber que existe uma sequência, existe uma coerência. E por mais que eu diga, por exemplo, veio uma pessoa de vermelho e preto falar com a gente na semana passada, e outra pessoa disse: veio um atleticano paranaense falar com a gente semana passada. A pessoa que procura achar as diferenças e as falhas vai dizer: são duas pessoas, são dois eventos totalmente diferentes, porque um era um cara de vermelho e preto, e aqui ele está falando que foi um atleticano. Então coisas bem diferentes. Na verdade estamos falando a mesma coisa, 6 ou meia dúzia, ok? Então é importante a gente ler a palavra de Deus de uma maneira muito tranquila. Eu acho que vou trocar de microfone aqui, mas vamos lá. Pode pegar lá para mim o sem fio, por favor. Então, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a perceber várias passagens que falam a respeito dos fins dos tempos. Então ali nós vamos encontrar Jesus falando, o apóstolo Paulo falando, Velho Testamento falando a respeito de um evento só. Então é importante a gente perceber que as pessoas estão falando da mesma coisa, porém de visões, pontos de visão diferentes. Então eu estou enxergando a coisa desse jeito, estou enxergando desse lado, e cada um está abordando o assunto, o mesmo assunto, de uma maneira um pouco diferente, ok? Então é importante você ler a palavra de Deus com essa consciência de que existe concordância, existe uma soma de informações para que a gente possa aprender o todo. Muito bem, então nós temos 1 Tessalonicenses 4,16, nós temos 1 Coríntios 15,52, Mateus 24,31, todas elas falando sobre o mesmo evento. E eu vou ler para vocês aqui. Então 1 Tessalonicenses 4,16, nós temos o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado. Perceba aí, se você está com uma Bíblia que você pode sublinhar, comece a escrever e a sublinhar essas coisas. E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra-se que eu falei? Tem o blackout. Primeira coisa que acontece depois do blackout, nós cristãos vamos subir, mas antes disso, os cristãos que morreram em Cristo
vão ressuscitar primeiro, vão ser transformados. E nós que estivermos vivos, seremos transformados também e vamos subir aos céus para o encontro com Jesus, porque daí nós vamos descer, tá? As informações que vocês vão escutando aos poucos vão fazendo sentido nas próximas na terceira e quarta reunião, onde eu vou explicando cada vez mais cada uma dessas informações. A gente vai voltar, vamos descer com Jesus. Então tudo isso vocês vão aprendendo nas próximas reuniões, ok? Ou confirmando aquilo que você já sabe. Muito bem, então aqui nós estamos abordando um assunto. Aqui Paulo está falando com os Tessalonicenses a respeito daquele momento, daquele último dia, daquele grande dia, ok? Vamos ver a próxima passagem, 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E aqui que as pessoas que começam a tentar achar falhas, começam a dizer: ahá, ali era uma trombeta, ali era uma voz, aqui uma última trombeta. Então vai ter várias trombetas, e na última então vai acontecer um negócio um pouco diferente. Mas gente, nós estamos falando do mesmo assunto, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está falando do mesmo assunto, porém utilizando palavras um pouco diferentes, mas é a mesma coisa. Não existe essa história de Jesus voltar em segredo e secretamente tirar algumas pessoas para não sofrerem a grande tribulação. Isso não existe. Então é importante a gente ler a palavra de Deus de uma maneira muito coerente, de uma maneira simples, normal. Ok? Vamos para frente aqui. Obrigado. Mateus 24, versículo 31. Olha lá. E ele enviará os seus anjos com um grande som. Ah, está vendo? Grande som. Então é simplesmente uma maneira diferente da gente falar sobre o mesmo assunto. Então a gente tem aqui o mesmo assunto acontecendo. Com um grande som de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vocês lembram que na primeira reunião que eu fiz com vocês, baixou? Estão me ouvindo? Na primeira reunião que eu fiz com vocês, nós falamos que haveria uma grande colheita de pessoas, que os anjos do Senhor iriam passar por toda a terra e iriam pegar os cristãos que estivessem vivos. É disso que nós estamos falando, é o mesmo evento, é a mesma situação, é o mesmo momento, ok? Então quando você ler em Mateus, Jesus falando, quando você ler em Tessalonicenses, Paulo falando, quando você ler no Velho Testamento, algum profeta falando, lembre-se, eles estão falando da mesma coisa. Não tente achar pelo em ovo, não tente achar chifre em cabeça de cavalo, ok? É muito importante você ler a Bíblia de uma maneira simples. Tá? Vamos lá. Então, vamos para frente aqui. Então, para a gente ser um pouquinho também pé no chão, eu sei que é bem difícil para a gente acreditar nisso tudo que nós vamos ouvir nessas semanas aqui. Gente, praticamente é impossível Deus existir, é praticamente impossível você estar vivo, tudo é muito impossível. Mas o fato é o seguinte: nós estamos vivos. Dentro de uma impossibilidade enorme, você e eu estamos respirando. Você e eu somos pessoas criadas à imagem de alguém. Então, tudo isso aqui também é bem difícil de acreditar. E eu reconheço isso. Se você não é um cristão ainda, você ainda não tem uma experiência com Deus ou com Jesus, é normal você virar a cara e dizer: mas isso é uma loucura. Então, por exemplo, essa explicação aqui. Os anjos vão no último dia, naquele dia impressionante, quando Jesus voltar. Nós vamos ser transformados. Mas como assim? Como é que você vai ser transformado? Nosso corpo vai ser transformado. Como é que os mortos em Cristo vão ressuscitar? Gente, é impossível. Mas eu preciso decidir crer ou não. Eu preciso decidir por fé nessas informações ou não. É uma decisão, é uma escolha. Para eu acreditar que o universo partiu do Big Bang, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé que essa grande rocha existia. De um ponto de partida ou outro, você precisa ter fé e acreditar. Não tem para onde você fugir. E aqui continua a mesma necessidade. Eu preciso ter fé de que aquele que está falando essas coisas é fiel, não é mentiroso, e ele está anunciando para você e para mim. Tem muita coisa escrita
e tem um propósito por trás disso. Para você e eu temos informações, para a gente não ser pego desapercebido, ok? E distraídos. Então vamos avançar aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Então, se você pegar e começar a ler Marcos capítulo 13, você vai perceber também a mesma história, com palavras um pouco diferentes, mas falando do mesmo assunto. Se você olhar em Lucas capítulo 17, você também vai perceber a mesma história sendo explicada, com alguns detalhes um pouco diferentes uns dos outros, porém o assunto é o mesmo. Então você pega e soma essas informações, você vai podendo entender como que será este último dia. Muito bem, nós começamos lendo Apocalipse já no 6º selo, ok? Então não se esqueça disso. Nós falamos sobre o blackout, então vai ter uma escuridão. Você e eu vamos olhar para cima, nós vamos ver Jesus voltando, os mortos vão ressuscitar, nós que estivermos vivos seremos transformados e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. É isso que Jesus deixou escrito para você e eu aprendermos e entendermos. Vamos lá, mais um pouquinho. Então, tudo isso que está escrito fala do mesmo assunto e você pode começar a perceber que todos eles trazem coisas em comum. Primeira informação: o dia do Senhor, ou naquele dia, aonde quer que você leia, Velho ou Novo Testamento, você encontrar a expressão naquele dia, né, neste dia, naquele último dia. Sempre que você encontrar uma profecia e encontrar essa expressão, ele está falando, mesmo que tenha sido escrito por Isaías há 2.700 anos atrás, ele está falando de um assunto lá na frente, que é a volta de Jesus naquele dia, ok? Então você pode ler à vontade e cada vez mais você entende que ele está sempre se referindo ao retorno de Jesus. Outra informação: Paulo, ele começa a falar sobre a volta de Jesus aos últimos dias, e ele cita a seguinte expressão. Olha só, ele utiliza o Velho Testamento como uma fonte de consulta, porque naquele tempo não tinha o Novo Testamento, certo? Paulo não tinha o Novo Testamento, mas ele tinha o Velho Testamento. Então, quando você pega a Bíblia e você começa a achar o livro de Joel, um cara bem interessante, Joel 3,15, Deus mostrou para Joel a seguinte cena: o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O que é isso? Blackout. Ok? Vai ter um blackout bacana, muito forte, muito intenso. Ninguém vai ficar achando, não, isso é uma coisa normal. Vai ser um fenômeno impressionante. Todas as pessoas vão perceber que algo está acontecendo. Então, Joel 3,15, já milênios atrás, já escreveu a respeito desse dia, desse grande e fatídico dia. E 1 Tessalonicenses 4,15, Paulo cita esta informação. Então esse assunto vem correndo desde milhares de anos atrás. E Paulo não teve nenhum encontro especial que Jesus abriu o céu e explicou, vai ser assim, assim, assim. Não, ele pegou o Velho Testamento e realmente explicou em cima daquilo que já estava escrito. Ok? Então vamos lá. Gente, eu sei que não é uma pregação, mas é ensino. Ok? Então eu preciso que vocês estejam anotando as coisas para vocês poderem realmente reter a informação. Muito bem. Então veja só, Isaías. Séculos e séculos e séculos atrás foi escrito Isaías 42, versículos 13 e 14. O Senhor sai como um valente, como um homem de guerra, desperta o zelo. Clamará e fará grande ruído, e mostrar-se-á valente contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, arfando e arquejando. Eu não sou mulher, não sei como é que é dar à luz, mas eu sei que não é assim, ó. Então Jesus, na verdade, é assim, gente, nós estamos vivendo um tempo muito especial, onde nós podemos ter certeza que Jesus está tendo muita paciência, esperando que cada pessoa que ainda comete coisas atrozes, que ainda não se aproximou dele, que possa se arrepender, que possa se aproximar dele mesmo, se aproximar de Jesus. Ele tem tido paciência. Cada vez que alguém mata outra pessoa,
ainda que haja justiça, mesmo dentro da cadeia, Jesus disse: eu quero que você se arrependa, eu quero que você possa ter a salvação. Ainda tenho misericórdia, ainda tenho compaixão de você. Ou aquela pessoa totalmente incrédula, eu ainda tenho compaixão de você. Por mais que você ridicularize a própria igreja, ou ridicularize os meus irmãos, ainda assim eu vou ter paciência e esperar para que você possa se arrepender. Mas vai chegar um dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. Naquele dia Jesus vai levantar e desculpe, Ju, vai levantar como alguém que sai de um sono, de uma embriaguez, e sai como um soldado valente, um guerreiro valente, e ele sai gritando, arfando e arquejando que nem uma mulher dando a luz. Naquele dia Jesus vai dizer assim: agora chega, agora acabou meu tempo de paciência, agora a minha tolerância zerou, agora é o dia da minha vingança. Agora todo aquele que me desprezou e desprezou a minha igreja vai sofrer com a minha ira. E gente, não é bom você ficar debaixo da ira de Deus, nada bom. Te aconselho a se aproximar de Deus urgente, se aproximar de Jesus. Eu sei que parece uma ameaça, mas é só um aviso. É bom você se aproximar de Jesus, vale a pena. Agora que Ele tem a paciência, Ele está tendo tempo, dando para você e para mim tempo para a gente se arrepender e a gente andar junto com Ele. Porque vai chegar um dia em que Ele vai levantar como um guerreiro para vingar todo mártir que foi morto por causa do nome dele. Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Eu sei que não é uma mensagem que eu possa dizer assim, quem que é Jesus, assim, mas acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, mais um pouco. Outra informação que talvez tenha ocorrido no mundo evangélico, no mundo cristão, católico, é as bodas do Cordeiro. Muitas pessoas, e eu mesmo aprendi assim por um tempo, que as bodas, é engraçado que até as pessoas dizem: eu acho que nós vamos servir a comida um para o outro com o braço assim, não tem nem cotovelo, mas a gente vai servir uns aos outros na boda do Cordeiro. Quero pensando assim, bodas do Cordeiro? Jantar, porque vai fazer bodas de casamento, tem um jantar. Mas as pessoas diziam: vai ter 1000 anos de comida, vai ter 1000 anos, pessoas vão estar sentadas à mesa, vai ser um grande banquete do Senhor. Gente, nada podia estar mais longe da verdade do que isso. O banquete do Senhor, já vou mostrar para vocês o que é. É o tempo de vingança do Senhor por toda perseguição e martírio. Olha o que está escrito aqui, ó. Apocalipse 19, versículos 11 a 19. Me permita ler para vocês todos os versículos. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Somos nós. Se fosse hoje, a volta de Jesus, blackout, ressurreição dos mortos, os cristãos sobem transformados. Essa multidão, esse exército que está no céu, somos nós, vestidos de linho fino. Procure mais passagens, vestidos de linho fino, saber que é a vestimenta de quem foi salvo por Jesus, ok? Por enquanto, só acredita em mim. Vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada. Uma pessoa uma vez escreveu, começou a desenhar como é que Jesus era, ficou horrorizado. E viu uma espada, olhos de fogo, é uma linguagem figurativa, tá? Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do seu furor, do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Em outras passagens, isso aqui, as aves dos céus, uma linguagem figurada,
são as águias, os abutres, e isso tudo representa as pessoas que estão subindo. Em várias outras passagens você vê também essa confirmação de que ele está falando de nós, que subimos aos céus, para a gente se encontrar com Jesus, para a gente descer, e depois vocês vão saber para onde. Para comerdes carnes de reis, carnes dos comandantes, carnes dos poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E aqui as pessoas dizem, então aqui vai ser um hambúrguer, vai ter, né? Não é nada disso, gente. É guerra, é uma batalha. Já vou abrir um parênteses aqui. Na verdade é uma guerra que está sendo trazida dentro da grande tribulação, que todos nós vamos passar, caso estejamos vivos. Todos vamos passar aonde nações vão se levantar contra cristãos e principalmente uma guerra contra os judeus. Na sequência vocês vão ver sobre o que é que eu estou falando. Então nós vamos descer com Jesus para esta batalha, que a gente chama de muitas vezes Armagedon. Ok? Na sequência a gente vai vendo isso também. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Então tudo isso em Apocalipse é uma cena da batalha do Armagedon. Vários exércitos vindo do norte, de outras regiões, vão se reunir para lutar e vão ver Jesus voltando, vão tentar atirar nele, vai ser uma cena impressionante. Mas vai ser a batalha do Armagedon. A gente vê filmes por aí, tem o filme do Bruce Willis, né? Bem diferente, tá? O Armagedon dele é bem diferente do que está na Bíblia. Mas o mundo inteiro está muito curioso para ver como é que isso realmente vai se desenvolver. Então leia, você pode ver, por exemplo, em Zacarias, se você quiser anotar algumas passagens para entender como vai ser essa batalha, anote lá. Quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. Ezequiel 38 fala alguns detalhes. E se você olhar nos dias de hoje, a região sobre a qual ele está falando é a região da Rússia. Então, a Rússia virá contra Israel e o seu exército. Nós temos Libéria, nós temos alguns outros países que vão se levantar contra. E você pode olhar, por exemplo, Zacarias 12, 13 e 14, falando sobre o mesmo assunto com detalhes um pouco diferentes uns dos outros. Então, Ezequiel 38, Zacarias 12, 13 e 14 mostra um pouquinho dessa batalha, desse Armagedon. Você pode ler em casa e ficar com os olhos abertos e não dormir a noite inteira. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então, o quinto selo, gente, que a gente começou a ler Apocalipse capítulo 6, em que João vê um livro com vários selos, 7 selos, e ele foi abrindo um por um, e ele via a cena e ele relatava. Nós começamos pelo 6º selo, correto? O 6º selo está falando sobre o dia do Senhor, que é precedido por um blackout, os mortos em Cristo ressuscitam, nós seremos transformados, a gente se encontra com Jesus e a gente desce para essa batalha do Armagedon. Ok? Filme muito Spielbergiano. Então o 5º selo, um pouquinho antes, é a grande tribulação. É muito coerente isso, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, no mundo vai ser uma batalha atrás da outra. Um dia vai ser perfeito. E vai ter um clímax, que é quando quebrar o 5º selo. Quando Jesus romper o 5º selo, e só Ele pode fazer isso, nós teremos uma grande tribulação. Por isso, naquela semana que eu trouxe a mensagem, eu perguntei, você está firme com Jesus? Porque se hoje você não está firme, caso venha esses dias, na tua geração ou na próxima geração que você deixar os teus filhos, os teus netos, bisnetos, eles precisam estar preparados. E eu, como pai, sou o primeiro exemplo para ele. Então o 5º selo vai falar sobre a grande tribulação. O 6º selo é o dia do Senhor. Então nós temos ali Isaías 19, temos Isaías 34, 1 a 8, a gente já falou sobre isso na reunião passada. Então muita coisa vai acontecer nesse dia. Vai ser um dia maravilhoso para você e para mim, e para aqueles que já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e já morreram. Vai ser um dia maravilhoso, mas ao mesmo tempo vai ser um dia terrível. Vai ser um dia muito pesado, onde muitas pessoas vão se arrepender de não terem
ser convertido, né? Ser entregado a Jesus. Então Isaías 13:9 vai ser declarado ali: vai ser um dia terrível, com furor e ira ardente. Vamos ali, ó. Isaías 34, 1-8. Então nós temos várias passagens aqui, vários versículos, que eu acho que não vai dar tempo da gente ler, mas eu incentivo você a ler em casa. Vai ser uma leitura muito explicativa, muito elucidativa, para que você possa aprender um pouquinho mais de como é que é também o lado pesado desse dia. Ok? Então, não adianta a gente tentar pintar as coisas de uma maneira cor-de-rosa, porque o mundo que estamos vivendo hoje não está brincadeira. Lá fora, fora do Brasil principalmente, a coisa é pesada. No Oriente Médio é muito pesada. Tem muito cristão sendo morto na China, sendo morto no Oriente Médio, tem muito cristão sendo perseguido, e a gente não faz ideia do sofrimento que eles têm. Nós vivemos num país muito bom nesse aspecto, em que a perseguição é simplesmente imoral, né? Um dia eu vou criar a lei do anticristão, né? Eu também a gente é discriminado às vezes, né? Mas acho que não vai passar, né? Não vou tentar então. Então nós temos a explicação do que vai acontecer, e Jesus realmente vai descer sobre a terra, e aí não tem mais misericórdia, aí acabou. Então você pode ler aqui um pouquinho, uma leitura bem gostosa assim, para você ter uma impressão bem positiva de Jesus, tá? Você vai ver o outro lado dele, ok? Vamos lá. Muito bem, eu estou falando bastante sobre essa história sobre a grande tribulação, que é o quinto selo, que você está lendo em Apocalipse capítulo 6. Esse assunto da gente fugir da tribulação, na verdade não existia na igreja primitiva. Você não encontrava esse assunto lá. Mas aconteceu em 1830, um grupo de pessoas começou a se encontrar. E uma das reuniões que eles tiveram, uma das pessoas, Edward Irving, profetizou de que era para um grupo de pessoas se preparar, porque Jesus voltaria e iria arrebatar um grupo de pessoas especiais, e eles não passariam pela grande tribulação. E aí houve um racha naquela igreja, porque isso não é bíblico, e um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas escreveu a Bíblia, deu origem à Bíblia Scofield, tá? Então esse grupo de pessoas começou a dizer que o cristão não vai passar, o cristão especial não vai passar pela grande tribulação. Gente, isso não existe. Isso não existe cristão especial e não especial. Ou é cristão ou não é cristão. Não tem diferença entre nós. Não tem diferença entre o papa, o padre, o pastor, o apóstolo. Não existe hierarquia nesse assunto. Nós temos o mesmo nível. Somos todos debaixo das mesmas promessas. Nós vamos passar. Essa geração ou a próxima vai passar pela grande tribulação. E a gente precisa estar preparado. Muito bem. Então, esse assunto foi introduzido em 1830 para amenizar o desespero das pessoas. E na verdade, gente, é uma grande honra você e eu sofremos por Jesus. Ele não sofreu por você. Ele não passou uma vergonha. Não largou o que era de melhor do universo para se formar num homem e ser castigado, não pôde ter filho, não pôde ter mulher, não fez nada dessas coisas como ser humano. Foi morto injustamente por causa de você e por causa de mim. Então, gente, vale a pena. Aliás, eu acho que Deus nem vai deixar uma pessoa ser morta por perseguição se ela não for realmente um cristão definitivo, bem firme. Então, é importante a gente entender o seguinte. Resumo. Primeira coisa, a grande tribulação é o quinto selo, ok? Anote bem isso. A grande tribulação é o quinto selo para ser quebrado. Você vai me perguntar, mas quantos selos já foram quebrados? 4. E eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Número 2, o blackout é o sexto selo. Terceiro, o dia do Senhor vai ser introduzido com este selo. Veio o blackout, primeira coisa que acontece, ressurreição dos mortos em Cristo. 3.2, arrebatamento. Nós cristãos que estivermos vivos vamos ser arrebatados. Ok? A gente vai ser transformado. Ok? Senão a lei da gravidade nos pega, a gente joga para cima e cai.
Então o nosso corpo tem que ser transformado. Muito bem, é o sexto selo. Sétimo selo é a ira de Deus, que são as bodas do Cordeiro. E é aí que a gente vai à luta, a gente desce, a gente encontra com Jesus nos ares e desce para a grande batalha do Armagedon. Ok? Então Jesus e os santos vão lutar para proteger Israel. E eu vou mostrando isso para vocês nas próximas reuniões. Ok? Vamos lá, mais um pouquinho aqui. A pergunta: quão cedo Jesus vem? É uma pergunta que todo mundo faz, ou você faz. E antes que vocês comecem a ficar desesperados, meu Deus, ele vai dizer o dia, eu não vou dizer o dia, tá? É segredo, não é meu segredo, eu também não sei. Muito bem, então, o que você e eu temos que fazer? Prestar atenção em Israel. Não me diga, não me diga. Tão difícil prestar atenção em Israel, né? A mídia o tempo todo bombardeia a gente de informação sobre Israel. O que nós temos que prestar atenção? Vamos lá. Isaías 31, 4, 9. Eu vou ler para vocês o que está escrito lá. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos Não parará. Deixa eu abrir aqui. Qual que é a passagem mesmo? Isaías 31, vamos lá. Abra a tua Bíblia que eu vou abrir a minha aqui. Isaías 31, versículos 4 a 9. Assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, e ele a poupará e a salvará. Muito bem, vamos lá. Mais um pouco. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente. Lembram-se quando os judeus crucificaram, entregaram Jesus para ser crucificado pelos romanos? Então, Jesus está falando assim: vocês precisam se voltar para mim. Nesse dia, os judeus vão olhar para Jesus e vão perceber: meu Deus, era ele. E naquele dia, uma nação inteira vai reconhecer. E vocês vão ver para frente como que a gente pode definir isso. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor ao verem a bandeira da batalha. Seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Então, o Senhor vai descer com as águias, somos nós vamos descer para essa grande batalha, junto com Ele. Eu quero que você perceba como Jesus ele considera esse assunto importante. Ele toca nesse assunto novamente em Lucas. Ele explica e Lucas escreve: mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, olha só a dica. Para vocês perceberem que Israel está sendo cercada por exércitos, sabem então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre esse povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade. Do que ele está falando aqui? Blackout. Lembra ali? Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Homens desmanhando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças,
porque a vossa redenção está próxima. Gente, ou Jesus é louco, ou você precisa acreditar nele. Eu prefiro acreditar nele, porque alguém que vence a morte depois de 3 dias, essa pessoa para mim é o cara. Nessa pessoa eu acredito. Toda a raça humana pode dizer o contrário, mas nenhum deles venceu a morte. Nenhum deles conseguiu separar o tempo, 2000 anos depois de Cristo e antes de Cristo. Nenhuma pessoa sobre a face da terra conseguiu fazer esse feito. Eu vou com Jesus. É loucura, é impossível acreditar nisso, mas ao mesmo tempo é impossível você estar vivo. Como é que você nasceu? Tá bom. Como é que tua mãe? Tá bom, tua mãe. Tá bom, tua mãe. Tá bom, tua mãe. Tá bom. Como é que o primeiro nasceu? É impossível, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1991 quase aconteceu o que está escrito. Quase. Faltou muito pouco. Quase iniciou-se a Terceira Guerra Mundial. O Iraque invadiu o Kuwait. Quem de vocês lembra dessas grandes notícias? Que aconteceu uma coligação de 29 países contra o Iraque, para que a invasão não acontecesse. Estava às bordas, nas fronteiras, mas não aconteceu. Ezequiel 38 então fala sobre essa história desse grande dia em que vai haver essa grande batalha. Leia Ezequiel 38. Rússia e outras nações atacarão Israel. Então isso vai acontecer. Preste atenção, Israel, veja as notícias, acompanhe as notícias. Resistência das nações e apoio dos cristãos. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará, a livrará e passando a salvará. Isaías 31:5 também fala o assunto. Gente, é uma profecia atrás da outra, explicando o que vai acontecer nos últimos dias. Ezequiel 38, Zacarias 12, 13 e 14 fala da batalha do Armagedon. E aí, Jesus, o Iron Man, muito mais do que ele, nada mais, nada menos do que Super Jesus, entra em ação. E a gente se encontra com ele. Os mortos em Cristo ressuscitam. Preciso repetir tudo? E aí a gente desce para proteger Israel. Israel vai estar assim à beira da extinção total. Hitler, dos 10 milhões de judeus na época, conseguiu exterminar com 6 milhões. Quase acabou. Quase. Deus não vai permitir que o povo dele seja extinto. Ele tem uma aliança com o povo de Israel. Vai haver um grande mover de arrependimento judaico. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão, o preço de gente vai ser assim, ó. E olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Neste dia, toda a nação de Israel vai olhar e vai perceber: erramos. Eles vão se converter em um dia em Jesus. E Deus diz: por acaso eu não posso converter uma nação inteira em um só dia? Está aqui. Ele anuncia algo que vai acontecer. O povo de Israel vai reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Já lemos Isaías 31, versículo 6. Muito bem, gente. Então, quão perto está a segunda volta? Se a gente olhar o cenário mundial, a gente tem a impressão de que está bem próximo, está bem perto. Mas é claro que a gente já falou isso várias vezes, há séculos. Vem vindo esse assunto. Nós vamos olhar um pouquinho mais profundamente. A abordagem mais cautelosa que os cristãos apresentam é: ninguém sabe. Está escrito, ninguém sabe o dia, a hora. Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele falou para os discípulos dele. Então, a abordagem mais cautelosa, está tudo certo, está correto, é isso mesmo, é: ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe. Porém, em momento algum na Bíblia a gente vê Jesus falando tantas vezes
e indicando para a gente se tornar ignorante do assunto. Ele não falaria tantas vezes sobre esse assunto se ele não fosse importante para você e para mim. Aprendemos a viver na vida cristã hoje da maneira correta, com intensidade. Gente, sem intensidade, o nosso cristianismo é vazio. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. A gente não pode ser morno. Nós não podemos ser cristãos mornos. Então a abordagem mais cautelosa é essa. Ela está certa, mas eu quero fazer essa pergunta para vocês. Mas por que Deus nos dá tantas informações? Ele não quer que leiamos e aprendamos? Com certeza Ele quer. Ele quer nos ensinar algumas coisas. Ele quer nos preparar. Ou você, os seus filhos, ou os teus netos. Alguma geração precisa estar preparada para este grande dia, essa grande época. Muito bem. A abordagem da prontidão, um pouquinho mais sábio. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Mateus 24, 33. Quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Ali. Cheguei. Aí não tem volta. Ele chegou. Então é importante a gente perceber que você e eu precisamos viver todo santo dia de uma maneira muito próxima a Jesus. Eu não posso viver longe dele. Eu não posso deixar de conversar com ele. Eu não posso tomar as minhas decisões, meus projetos, sem sentar e conversar com ele. Eu não posso agir desse jeito. O meu futuro precisa estar pautado no meu relacionamento com Jesus hoje. E o que ele está me dizendo hoje. Use o teu bom senso, está tudo certo, as faculdades, os cursos, o PhD que você tem. Mas se você desprezar aquele que conhece o futuro, as decisões do seu futuro serão muito mais perigosas do que sendo tomadas hoje. Eu te aconselho a você ter no mínimo essa abordagem da prontidão. Muito bem, não sabemos a hora exata, mas sabemos a estação, mais ou menos a época em que ele veio. Então a gente tem que prestar atenção em Israel. Certo? Então vamos lá. Outra abordagem. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Mateus 24, 32. Nações são comparadas a árvores. Egito, no alto cedro do Líbano, Ezequiel 31. E Israel, por exemplo, e tem muitas outras nações, Israel é comparado a uma figueira. Está lá em Jeremias 24. Muito bem. Quando os seus ramos, está falando da figueira, se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. A figueira vai morrer. E aí, após um tempo, se renovar e brotar folhas. Então a figueira representa o quê? Israel. Ok? Então, um pequeno sinal, um pequeno aviso, uma pequena orientação de como que nós podemos olhar para Israel. Então nós já vimos que em 70 depois de Cristo, os turcos, eles destruíram Israel e se torna uma nação sem terra até 1948, quando finalmente foi feita a reunião e foi decidido que Israel poderia voltar a ser uma nação com uma terra, reintegração de posse, ou invasão de sem terra desgracida. A gente reclama dos nossos, mas E aqui nós temos 14 de abril de 1948, Israel renasce como nação com a sua própria terra. Lógico que a trajetória disso, mesmo depois de ser estabelecido, bastante guerra aconteceu em volta deles. Muito bem, então observe a figueira e todas as árvores. Lucas 21, 29, Jesus está falando. Quer saber? Os discípulos perguntaram, como é que vai ser o fim? Observe a figueira e todas as árvores. É o paralelo que ele está fazendo. E o que é que diz ali? Lucas 21, 29 fala sobre as nações que estão começando a surgir. E dá uma olhadinha quantas nações, aqui são só algumas, que surgiram em 1900 em diante. Nós temos Malásia, Singapura, Taiwan, Paquistão, Índia, Indonésia, Bangladesh, Israel. Várias nações, várias árvores começaram a brotar. Se você olhar na enciclopédia, você vai ver só. Índia, por exemplo, conseguiu independência com Gandhi em 1900 acho que 1948, não me lembro. 49. 1949. Está aí. Pergunta às universidades. Indonésia, quando é que foi?
Sabe? Não sabe da Indonésia? Não, você também não sabe nada. Muito bem, então várias nações, várias árvores começaram a surgir, então, nesse século passado. Muito bem, então o que a gente faz com isso? Nada, fazemos sim. Olha só, Jesus disse que esta geração não passará sem que o fim aconteça. Eu quero que vocês parem para pensar, porque as informações são muito importantes para você e para mim. Essa geração não passará sem ver o fim. Qual é a duração de uma geração? Algumas maneiras a gente define isso, e a gente vai brincar um pouquinho com os números. Muito bem, Mateus 1,17 fala de 42 gerações que duraram aproximadamente 2.000 anos. Então a genealogia de Jesus, você pode ler, e ali aparece a palavra geração. Então, 2.000 divididos por 42 igual a 48. Uma geração igual a 48 anos. Ok? Tem uma informação. Outra opção, 400 anos do Egito. Está escrito em Gênesis 15, que ficarão lá até a quarta geração. 400 anos divididos por 4 dá 100 anos. Uma geração, 100 anos. Jesus disse, não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam. Geração com expectativa de vida, 70 a 80 anos. Salmos 90, 10. Mais uma maneira de você interpretar a geração. D. O fim de toda a carne, 120 anos. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. E os que acompanhavam 120 sacerdotes, então a gente tem várias expressões aí de 120, 120, 120. Então o número 120 também pode ser a duração de uma geração. E aqui que eu só quero brincar um pouquinho com vocês, para gerar um pouquinho de suspense no ar. Ok? Se em 1948 inicia-se a última geração, então o fim pode ser. Pode ser, tá, gente? Não se desesperem, fiquem tranquilos. Até 1996. Já está eliminado. Até 2048. Né? Vou somando ali. Estamos em 1948, mais 100 anos, 2048. Pode ser que até lá, cara. Entre 2018 e 2028. Não sei. Ou, ali se pegou 70, 80 anos, né? Ou 120 anos de geração até 2068. Pode ser que acabe. Então são pequenos pensamentos para a gente raciocinar em cima. E se Jesus disse que essa geração não passará, gente, ele está dizendo alguma coisa. Qual é a geração? O que é essa geração? Então aqui tem algumas opções para você pensar um pouquinho a respeito dos últimos tempos. O mais importante é que você não seja pego desapercebido. Que você seja uma pessoa que presta atenção em Israel. Que você lê Apocalipse e entende que o sexto selo é o blackout, é a vinda do Senhor, é o nosso arrebatamento, é a ressurreição dos mortos em Cristo. O quinto selo é a grande tribulação. E na semana que vem, eu vou começar a quebrar selo por selo, eu vou mostrar tintim por tintim, por que é que eu estou dizendo que 4 selos já foram quebrados e por que é que nós estamos entrando no quinto selo. O quinto selo está por ser quebrado. Falta muito pouco tempo para que você e eu possamos, no mínimo, ter uma boa atitude de relacionamento com Cristo. Gente, com isso eu quero parar por aqui, senão eu vou ferver o cérebro de vocês. Mas semana que vem, eu acho que vocês vão gostar bastante. Tem bastante informação para a gente compartilhar, sentar, ruminar. Ok? Por gentileza, curva seus olhos, curva seus olhos. Feche seus olhos, curva sua cabeça, me permita orar junto com você. Pai querido, eu quero bem dizer o teu nome. Pai, sabemos que o assunto dos últimos dias é muito importante. Pai, que cada um de nós possa perceber, não apenas os últimos dias, mas a gente perceba o dia de hoje. A gente possa andar hoje com o teu filho. Hoje seja uma época onde a gente está se conscientizando de que vale a pena andar bem pertinho de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre cada um que está aqui, venha sobre mim e sobre cada um que está aqui, sobre as crianças, sobre os mais velhos, cada um, Senhor. Fala com cada um de nós. Espírito Santo, por favor, toque no nosso coração e faça com que a gente enxergue que Jesus Cristo, Ele é o dono de todas as coisas.
que um dia Ele vai voltar e que vale a pena a gente andar com Ele já, não só no último dia, para ter um desespero no coração. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está tendo paciência com cada um de nós. O Senhor ainda não voltou porque o Senhor é paciente. O Senhor deseja que cada um de nós consiga alcançar um lugar de arrependimento no coração, um lugar onde a gente pode, de fato, parar, sentar e pensar a respeito do Senhor, não como uma pessoa religiosa, mas como o dono do universo, como o Criador da minha vida, o Criador da nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor esteja nos convencendo de que precisamos de Jesus. Agora, Espírito, nesse momento, Espírito Santo, fala com cada um de nós, cada um de nós. Eu vou fazer uma pergunta para você. Continua com seus olhos fechados, cabeça curvada. Se por acaso você ainda não entregou a sua vida para Jesus e você deseja fazer isso hoje, eu sei que a mensagem foi agressiva, foi forte, mas eu quero que você saiba que Jesus te ama. Jesus quer o teu melhor. Jesus quer a sua vida eterna. Eu acredito que praticamente todos nós já entregamos a vida para Jesus, mas talvez o teu coração hoje deseje fazer isso. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu vou pedir que você só faça um sinal com sua mão. Você deseja entregar sua vida para Jesus hoje? Só faça um sinal com sua mão e eu vou estar. Só eu estou olhando. Ótimo. Pode baixar sua mão. Já vamos conversar depois. Mais alguém deseja fazer isso? E se entregar 100% para Jesus, viver intensamente com Ele? Senão nós vamos encerrar e nós vamos cantar mais uma canção para Ele. E eu quero convidar então você a ficar em pé. Vamos adorar a Ele mais uma vez. Ele é digno, Ele merece. Ótimo.